Olá! Na trilha de conectividade e infraestrutura de áudio e vídeo, o tópico agora é plataforma de distribuição, com foco em fibra, satélite e SD-WAN, e mais algumas orientações sobre compressões e tipos de encoding utilizados. Veremos as recomendações de cada aplicação e casos reais, casos de uso. E quem vai falar disso com a gente é o Guilherme Saraiva, que é o diretor comercial da Embratel. Guilherme, seja bem-vindo à nossa trilha. Oi, Calvila, muito obrigado aí pela oportunidade. Vou falar hoje sobre algumas tendências, né, em distribuição de vídeo. Vamos falar hoje, então, sobre tendências em distribuição, olhando aqui vários aspectos, né? TV aberta, TV paga, parabólicas, streaming, novidades aí, como Calvila falou, né, tanto em tecnologia de distribuição, compressão. E uma coisa importante, independente de em que canto você está desse retângulo, todo mundo está buscando um alcance multiplataforma. Então, tem canal de TV aberta que está indo para parabólica, tem canal de parabólica que está querendo ir para TV paga, canal de TV paga para o streaming, canal de streaming que quer ir para parabólica. Então, a gente está vendo essa movimentação, todo mundo em busca dessa audiência. E vamos começar aqui pela TV aberta. A TV aberta é a forma mais tradicional, né, de enviar o conteúdo para a retransmissora pelo ar, né, pelas ondas de rádio. As duas primeiras tecnologias aqui do lado direito, retransmissão do ar, o rádio enlace, são infraestruturas próprias, né? Que depois que você instala, o custo de manutenção é baixo. Então, assim, são extremamente interessantes, né? Quando você quer cobrir uma área maior, a gente vai para o satélite, mas a gente tem visto alguns movimentos interessantes aí também dos radiodifusores começando a usar fibra ótica, lançada pelo próprio radiodifusor, contratado como fibra pagada, ou principalmente, que a gente tem visto bastante, até em algumas grandes cidades, é a contratação de circuitos gigabit, ou 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, e eventualmente já tem algumas situações 100 gigabit por segundo. São várias alternativas que estão começando agora a ganhar mais força. E o SD-WAN, que é a rede sobre uma rede não gerenciada, né, uma rede definida por software sobre uma rede não gerenciada, a gente tem alguns casos aqui também que eu queria compartilhar com vocês. Ainda não foi amplamente adotado, mas promete ser uma tecnologia interessante, principalmente para quem está numa região de grandes centros, coberto com uma boa infraestrutura de internet. Então, vou começar falando aqui sobre o SD-WAN. A conexão do SD-WAN é baseada numa arquitetura de software, né, uma rede definida por software, onde redes não gerenciadas, quem contratar o serviço não sabe exatamente por onde vai passar o pacote. É uma transmissão sobre IP e, até brincando um pouco, fazendo um trocadilho, é um caminho nebuloso, né? Você pode passar por várias redes. Então, geralmente, o terminal SD-WAN tem múltiplas saídas. Ele escolhe qual o melhor caminho, e também a tecnologia de encoding permite a flexibilização de flutuar a taxa de encoding, né? De forma que, quando tem mais banda, a banda pode operar no seu máximo, e quando começa a ter problema de congestionamento, você pode reduzir a banda. Então, é uma tecnologia interessante e a gente tem visto alguns projetos começando, né? Nesse momento, a gente está trabalhando até num projeto relativamente pequeno, né? Na faixa aí de 10 a 20 pontos de recepção. Quando você começa a crescer muito o número de pontos, talvez até o satélite continue a ser o predominante. Mas é uma tecnologia interessante e eu acho que merece, para quem tem redes menores, ficar de olho aqui. Na parte de satélite, o que a gente tem observado muito, principalmente com as afiliadas, né, e cabeças de rede também, é a tendência do Centralcast. Começar a trazer os playouts para um local concentrado, né, reduzindo aí o custo de infraestrutura na ponta e também o custo de operação dessa infraestrutura toda espalhada. Então, os playouts são concentrados num local central. Os canais são distribuídos através de uma portadora multiplexada, MCPC, ao invés de serem 3. Os desenhos aqui mostram um caso real. Então, a gente tem um caso de um cliente, uma afiliada de uma grande rede, que operava com 3 sinais através de 2 satélites, concentrou tudo, criando um cluster regional com 3 sinais. E esses sinais sobem num MUX. Na hora que você começa a multiplexar, você pode ter outros ganhos através da multiplexação, mas e também através de trabalhar eventualmente com modulações mais avançadas. Então, pode ter um ganho também na redução de banda do satélite. Uma outra tendência que a gente tem visto, em alguns casos, até aproveitando a situação da pandemia, é a questão da multiprogramação. Então, alguns radiodifusores estão incorporando canais de educação dentro do seu canal ISDBT. Isso demanda um pouco mais de banda, mas é interessante também porque pode haver parceria aí com os governos estaduais, federal,
para entregar essa programação a mais. Então, apareceram alguns projetos, é uma forma interessante também de estar trabalhando nesse momento. Já que a gente está falando de entrega via satélite, até de multicanais, vou falar um pouquinho do mundo das parabólicas, o que a gente tem visto. Esses últimos meses, né, houve um crescimento muito grande na venda de terminais do SAT HD regional. Já estamos aí na casa de 2 milhões de receptores. O SAT HD regional é uma evolução das parabólicas, que antes a gente tinha um canal analógico nacional para cada cabeça de rede. Agora a gente tem vários canais das afiliadas no ar. Então, a pessoa que comprar o receptor, né, o telespectador, ele pode sintonizar na afiliada da sua região, ele vai estar informado com os dados da sua região, vai ver a programação específica da sua região. E o grande benefício também para o SAT HD é que agora, em fevereiro de 2021, vai ser lançado o D2, que ele está chegando com 6 dB a mais de potência. Esse bônus de potência pode ter várias aplicações. Uma delas é conseguir trabalhar com modulações mais avançadas. Hoje, o padrão, né, de distribuição das parabólicas é 8PSK, com FEC, código corretor de erro de 2/3. Uma primeira possibilidade é passar a trabalhar com FEC 5/6, ou eventualmente até mudar a modulação para 16 APSK, e ter um sinal bem mais compacto, né? E viabilizando também reduzir o custo da transmissão, quer dizer, para poder subir um sinal onde já se foi necessário 9 MHz, um sinal HD, talvez seja possível até subir esse sinal com 3 ou 4 MHz de banda, né? Quer dizer, a gente consegue reduzir bem. Um outro ganho que pode vir desse bônus de potência é agregar todo mundo no MCPC e ter um 16 APSK, uma modulação mais avançada, que pode aí ter um ganho maior ainda, né? Então, uma promessa para o mundo das parabólicas é a transmissão aí através do D2, no SAT HD. Bom, falar agora um pouquinho sobre TV por assinatura. A TV por assinatura, ela vinha trabalhando com distribuição de canais, basicamente, eu estou falando aqui a distribuição do canal para a cabeça de rede, né? Não estou falando da distribuição para o assinante final. Então, os canais, eles chegam nas emissoras, tipicamente por distribuição em banda C. Alguns canais esportivos optaram por ter ligação em fibra, com aquele objetivo do pessoal gritar gol no seu canal antes no canal vizinho, né? Então, essas ligações de fibra também são comuns entre o canal e também a operadora. O que a gente tem visto no mundo da TV por assinatura é a consolidação de novas modulações através também da tecnologia de multiplexação, que eu já venho comentando, e com modulações mais avançadas, e também alguns canais estrangeiros que começaram a enviar pela internet os seus canais para subirem no Brasil. Então, assim, o Brasil tem ficado também, de certa forma, barato para subir sinais aqui com apelo para a população brasileira, ao invés de subir isso nos Estados Unidos, em Miami, ou num MUX aí no exterior, né? Então, já estão começando a acontecer alguns casos aí de subir o sinal no Brasil com a contribuição vindo pela internet. E o último caso que eu vou comentar é a TV como um serviço, que é uma TV totalmente hospedada dentro do teleporto. Isso aí, a pessoa pode operar o canal de TV da sua casa, pode operar de um outro país, espalhado pelo país, assim, de várias cidades, cada um, os operadores, né? O operador de ingeste pode estar numa cidade, o operador de exibição está em outra cidade. Então, isso também é uma possibilidade. Primeiro caso, novas modulações. Primeiro, a evolução do DVB-S2 para o S2X. Então, a gente viu alguns movimentos de grandes programadoras nesse sentido, e o ganho que algumas obtiveram é da ordem de 30% ou mais em termos de economia de banda. A segunda evolução que a gente tem visto, alguns canais que ainda não estão multiplexados saíram do SCPC e irem para o MCPC, com ganhos aí na ordem de 10% a 15%. E houve ganho até de canais que eram SD e migraram para HD, mas pelo fato de estarem numa tecnologia muito antiga, né, tanto de DVB-S quanto de modulação, quanto de MPEG-2 de compressão, ao irem para o S2 e para o H264 em HD, conseguiram ter ganhos também na casa aí de 10% a 15%. Então, esses foram assim, os 3 principais ganhos que a gente viu nesse caso de modulação e distribuição nesse passado recente, né? Vou falar um pouquinho agora sobre a distribuição de SRT aqui no Brasil, né? Então, alguns canais estrangeiros, né, começaram a ver que é mais barato subir o canal aqui num satélite brasileiro, aqui regional, do que necessariamente subir nos Estados Unidos, né?
Então, alguns canais estão, através da internet, estão colaborando do seu playout pela internet, chegando aqui num teleporto brasileiro, subindo em banda C e alimentando as operadoras de TV por assinatura no Brasil. É uma tendência interessante e até se parece um pouquinho com aquele caso que eu mostrei das cabeças de rede, eventualmente mandando conteúdo para afiliadas por SRT também, ou das geradoras para as retransmissoras, né? Um outro caso que é bem interessante, e também tem algumas programadoras que estão indo nessa linha, é ter o canal totalmente hospedado dentro de um teleporto, de um data center, que é o que a gente até está brincando um pouco aqui como TV como serviço, né? TV as a Service, porque tem os modelos aí de nuvem, né? Infraestrutura como serviço, software como serviço, a gente tem aqui a TV como serviço. Então, todo o time de operações, operação de mídia, que vai pegar o acervo que foi licenciado, transferir pela internet, quer seja via FTP, quer seja através de um protocolo de aceleração como a Aspera, ele entrega isso no storage, que está na casa do prestador de serviço. O pessoal da programação linear pode configurar todo o playout, o canal, a grade de programação também pela internet. Operação de mídia, programação linear podem estar em cidades diferentes. Toda a parte editorial de OTT pode também estar remoto, configurar os sites, escolher banner, lista de filmes para estar na home do canal. E também o pessoal da operação e exibição. Então, tanto storage, transcoding, playout, servidor de origem para distribuição OTT, como também a comutação de um live feed para um conteúdo pré-gravado, né? Então, por exemplo, nesse playout a gente pode ter conteúdo pré-gravado tocando e um operador de exibição remoto, ele tem um preview na tela do computador dele, totalmente obtido através da internet, ele faz esse corte também de imagem. Isso aí pode parecer um pouco arrojado, mas a gente já tem os casos que estão rodando dessa forma aqui no Brasil, e assim, principalmente com canais de TV por assinatura, onde realmente ele não precisa ter data center, não precisa ter operador, não precisa ter uma área específica, né? O operador ele continua tendo, mas só que vão acessar pela internet, né? Então, é uma solução bem interessante que permite a distribuição tanto para as operadoras quanto também através da CDN direto para os seus aplicativos, né? E para fechar aqui a questão de distribuição, a gente tem visto aí um crescimento muito grande também na parte de streaming, várias notícias aí que a gente acompanha também dos clientes, né? Os produtos de streaming crescendo muito em audiência. E aí vem a questão da distribuição, da CDN, né? E o que a gente tem percebido são coisas talvez até um pouco óbvias, né? Mas é importante sempre ressaltar que a proximidade do cache de conteúdo em relação ao consumidor é relevante. Então, se é uma afiliada aqui de uma região amazônica, é interessante, né, ter um cache em Manaus, em Belém, nessa região, ao invés de depender só de um cache, por exemplo, de um data center que está, por exemplo, em São Paulo, que está em Miami, né? Então, a gente vê até muitos operadores internacionais oferecendo serviço de CDN que não necessariamente tem essa capilaridade aqui dentro do Brasil. Então, é importante que a CDN dê a performance que você espera e que tenha esse cache próximo ao seu local de consumo, né? Para isso, eu acho que é muito válido recomendar fazer prova de conceito para realmente provar, antes de botar isso em produção, que se o cache aí que você está escolhendo, o provedor de CDN, é adequado. E a gente vê também um outro movimento, até eventualmente pode ser por causa da carência em algumas regiões, de grandes players de OTT construindo suas próprias CDNs. E vem aquela pergunta tradicional, né? Se é melhor você contratar ou se é melhor você construir. Então, é notório aí, obviamente, aqui no Brasil, a Globo, né, tem construído uma plataforma muito interessante, e também os internacionais, aí, como Netflix, HBO, e provavelmente esses grandes que estão prometendo vir para o Brasil também, talvez sigam uma linha de construir sua CDN. Para fechar, uma opção que existe sempre é a opção de multi-CDN, né? Então, um player pode resolver construir sua CDN em 3, 4, 5, 6 centros em que ele considere relevante e pode aproveitar as dezenas de outros pontos aí de cache em todo o Brasil de algum operador. Então, assim, ele pode trabalhar com uma multi-CDN, distribuindo pela sua própria rede, onde ele é forte, ou
aproveitando aí uma rede terceiro, onde o terceiro está mais perto do seu consumidor final, garantindo aí uma qualidade realmente de entrega diferenciada no interior do Brasil, em cidades aí secundárias. Pessoal, isso é que eu tinha para mostrar para vocês hoje sobre distribuição. Agradeço a SET e agradeço também ao Calvila aí pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento. Muito bom, Guilherme. Acho que você cobriu bem o tópico de distribuição, conseguiu trazer aí o momento atual, a evolução. Esse mercado realmente está mudando bastante. Quem acompanhar a apresentação vai ter a oportunidade de se atualizar aí. Queria aproveitar para agradecer você, em nome da SET, esse conteúdo tão importante que você trouxe para nós. Muito obrigado. Obrigado também à organização. Não deixe de conferir os outros conteúdos relevantes nas trilhas do nosso site. SET Experience, melhora a tecnologia do audiovisual para você.